Paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Amém, irmãos? Estamos vendo aqui, então, essa palavra faz parte do Pentateuco, né? Livro cuja autoria é atribuída a Moisés. E nós vemos aqui uma revisão da aliança. Aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Monte Horebe, por intermédio de Moisés. Deus, então, traz instruções ao povo de Israel para que o povo vivesse bem. E é muito conhecido, né? Esse estatuto que Deus deu para Moisés está registrado lá em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos, que todo mundo conhece, né? E aqui, muitas coisas já haviam ocorrido. Então o povo já tinha experimentado milagres de Deus no deserto, nessa jornada a caminho de Canaã. Deus já tinha visto a glória de Deus por meio da vida de Moisés. E chega no momento então que Moisés, ele vê a necessidade de fazer a revisão dessa aliança. É oportuno para nós hoje também, que estamos iniciando, né, esse ano, fazer uma revisão em nossas vidas, de como nós estamos tratando as coisas de Deus. Qual é a prioridade que Deus tem em nossas vidas? É muito bonito quando lemos aqui uma palavra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso é mandamento do Senhor. É o mandamento que foi confirmado por Jesus. Jesus, lá no Evangelho de Marcos, vamos conferir o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Jesus confirma, então, essas palavras ditas por Moisés ao povo de Israel. Marcos 12, versículo 30. Começar lá no 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus cita aqui a passagem que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este.
Então nós vemos aqui a prioridade que Deus estabelece, e Jesus confirma essa prioridade do dever que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas. E coloca no mesmo pé a necessidade que temos de amar o nosso próximo. Numa certa ocasião, perguntaram para Jesus quem era o próximo. E Jesus falou, e contou lá uma ilustração dizendo que uma pessoa havia passado mal e passou um por ele de longe, não atendeu, passou outro também, não atendeu, e o terceiro atendeu. Ele perguntou, quem foi o próximo? Esse que atendeu. A Bíblia fala também, irmãos, que o nosso próximo não é só as pessoas que nós gostamos bastante, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, olha o que diz a palavra. Então é muito fácil nós amarmos as pessoas que nos amam, né? Mas o convite de Jesus é para que nós amemos, mesmo que pareça difícil. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43, olha lá. Mais uma vez, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então Jesus, ele convida você a amar aquela pessoa que aos seus olhos não merece esse amor. Nós que estamos aqui nessa noite, nós escolhemos amar a Deus. Foi uma escolha. Nós estamos aqui porque escolhemos amar a Deus sobre todas as coisas. E nessa escolha, nós escolhemos também amar o nosso próximo. Estamos aqui porque queremos amar a Deus, porque amamos a Deus e porque também amamos o nosso próximo. Ainda que o nosso próximo talvez não tenha afinidade conosco, né? Talvez a pessoa quem eu devo amar não tem o mesmo sentimento que eu, não torce para o mesmo time que eu, né? Mas eu preciso amá-lo. É assim que Jesus ensinou. Então o nosso próximo é aquela pessoa que está ao nosso lado, com quem nós convivemos, seja na família, aqui na igreja, lá no trabalho. Pessoas que precisam ver em nós a luz do Evangelho. Pessoas que precisam reconhecer em nós pessoas que amam de fato a Deus. Hoje as igrejas, de uma forma geral, estão cheias de pessoas que, em nome da espiritualidade, fazem shows, né? Mas Jesus, ele contou uma ocasião que haveria entre o povo falsos profetas, né? Ele falou, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não curamos enfermos, não fizemos tantas maravilhas. E eles ouvirão abertamente, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Apartai de mim todos vós que praticam a iniquidade. Pessoas que fazem muito barulho, mas não existe no coração o verdadeiro amor a Deus, o amor ao próximo. E hoje o Evangelho, irmãos, ele precisa dessas pessoas que realmente amam a Deus. Como foi citado aqui pela Priscila, né? Os heróis da fé lá em Hebreus, né? Não só lá no livro de Hebreus, mas quantos homens de Deus pregaram o Evangelho e para isso sacrificaram suas vidas. Outros estão fazendo isso ainda agora, nesse momento. Mas, de uma forma geral, o povo está sendo atraído mais pelas promessas do Evangelho paralelo. Promessa de prosperidade, de riqueza. E vão vivendo uma vida de mentira. Vão vivendo uma vida de mentira. O Pedrinho hoje, ele não queria vir para a igreja, porque ele queria ver o carrossel. Tem 4 anos, o Pedrinho, eu quero ficar vendo o carrossel, não quero ir para a igreja. Falei, filho, vamos para a igreja, Jesus vai estar lá. E quando ele chegou aqui, ele falou, cadê Jesus?
pai, cadê Jesus? Eu falei, filho, Jesus está aqui, só que ele está invisível. E ele falou assim, pai, mas invisível é de verdade? Eu falei, é de verdade, só que ele está invisível. Mas por que ele está invisível? Porque ele é Deus, filho, mas ele está aqui, ó, ele está no nosso coração. Jesus mora no céu. Mas peraí, ele está no céu ou está aqui? Então, foi agora que acho que o pastor estava falando e o Pedrinho estava indagando isso aí, né? Mas, irmãos, é uma fé que nós temos que admirar. Eu falei que ia vir aqui para ver Jesus, ele falou, cadê Jesus? Eu quero ver. É? Então, Jesus, ele fala que nós temos que nos tornar como crianças, né? Então, Pedrinho, ele veio aqui, ele quer ver Jesus. Não é, Pedrinho? Você não quer ver Jesus? É verdade. E assim, irmãos, muitas pessoas hoje só acreditam naquilo que vem. A proposta do Evangelho não é essa, né? Jesus falou isso lá para Tomé, né? Tomé, você só creu porque viu. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Irmão, nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos em Deus. Porque nós sabemos que até aqui Deus tem nos sustentado, nos fortalecido. Porque Jesus nos trouxe salvação, nos trouxe perdão do pecado, tirou o fardo que estava sobre nós e nos deu a promessa da vida eterna. A Bíblia fala, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Estamos aqui hoje e queremos demonstrar o nosso amor a Deus porque somos filhos de Deus. Somos nascidos de Deus. E isso aconteceu no dia em que o Espírito Santo do Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Jesus nos trouxe salvação. E é por isso que estamos aqui nessa noite. E queremos, com essas virtudes de Deus em nossa vida, viver um evangelho genuíno. E hoje eu queria me apegar aqui, irmãos, na questão do nosso próximo, bem próximo mesmo. Falar um pouco sobre a família. Vamos começar o ano falando sobre a família. Muitas vezes nós deixamos de lado as pessoas que são tão próximas a nós, inclusive a nossa família. Outros deixam de lado alguém tão importante quanto o cônjuge. Alguns pais deixam seus filhos, filhos que não mais visitam os pais. Então esse é o cenário do mundo hoje. Mas nós queremos hoje, com alguns exemplos da Bíblia, de pessoas que estão aqui na Bíblia, falhas como nós, sujeitas às mesmas paixões que nós, mas eu quero que nessa noite o Senhor nos dê graça para entender situações por quais essas pessoas passaram e tiveram vitória porque confiaram em Deus. A primeira pessoa que eu queria abordar nessa noite está lá em Gênesis, no capítulo 25. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que não cuida bem da sua família é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então nós temos que nos esforçar para que a nossa família esteja bem. A nossa família esteja bem. Então Gênesis 25, vamos ver aqui um personagem que se preocupou bastante com a sua esposa. Isaac. 25, versículo 20. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então nós vemos aqui um personagem que está preocupado com a vida da sua família. Isaac já tinha então
conseguido, né, a mulher dos seus sonhos, Rebeca, que foi uma confirmação de Deus, inclusive, na vida dele. Mas o primeiro problema que ele se depara no casamento é a esterilidade da sua mulher. Então, Rebeca era estéril. Mas Isaac, ele é alguém decidido a tomar uma atitude, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia das coisas que Deus havia feito na vida do seu pai, Abraão. Então ele falou, não, ela é estéril, isso é impossível, né? É impossível ela ficar grávida. Mas para Deus tudo é possível. Porque na vida do meu pai, Deus operou, porque minha mãe também era estéril. Sara era estéril. E Deus operou na vida dela. E nasceu o próprio Isaac. Mas o caminho que Isaac vai tomar é um caminho melhor do que o caminho do pai. Porque Abraão, quando ele se viu diante da esterilidade de Sara, o que ele fez? Ele foi orar a Deus? Não. Ele aceitou a proposta de Sara para que ele tivesse um filho com Agar. Então já havia um exemplo negativo na família de Isaac, e ele não entrou por esse exemplo negativo. Ele foi buscar a presença de Deus. A Bíblia fala que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Eu estava lendo em casa ontem o devocional com a família, né? Então eu li, acho que em Lucas, se eu não me engano, uma passagem que Jesus fala da oração. Foram perguntar para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus falou, olha, vocês deverão orar assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E Jesus, ele mostra aí, então, as prioridades na oração. E falou, olha, se você estiver em casa e um amigo for lá pedir pães porque ele recebeu uma visita, você vai atender não talvez porque é seu amigo, mas pela importunação. Você vai acabar atendendo. Ou também um pai, né, se o filho lhe pedir pão, né, ele vai dar pão. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bem. Em outra passagem fala, dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Alguém pode falar, puxa, mas eu quero outras coisas, eu não quero o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que querer o Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo. Porque Jesus, ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador. Ele vos guiará toda a verdade. Ele vos guiará toda a verdade. O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quem tem o Espírito Santo, quem abre o seu coração para ser morada de Deus, tem tudo. Isaac, ele compreendia que a oração, ela traz resultado. Jesus falou, olha, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, então a nossa oração, a Bíblia fala que ela sobe como incenso até o trono de Deus. E Deus nos responde. A oração de Isaac, ela vai ser respondida, mas tudo tem um propósito de Deus, tem um tempo certo. Olha depois de quantos anos Deus atendeu Isaac. Versículo 26. E depois saiu, falando do nascimento, né? Depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão calcanhar, diz Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. 20 anos depois, Deus atendeu
a oração de Isaac. 20 anos depois, é isso, pastor? 20 anos depois, Deus atendeu a oração de Isaac. Mas nós hoje estamos no evangelho miojo, que queremos tudo muito rápido, né? Nós queremos as bênçãos de uma forma muito rápida. Pedimos hoje e queremos amanhã. Isaac demonstrou perseverança. Ele orou insistentemente e obteve a resposta de Deus com o nascimento de Esaú e Jacó. Aliás, tudo estava nos planos de Deus, porque Jacó, ele vai dar sequência à bênção de Deus sobre o povo de Israel. Mas o mais importante aí foi a atitude de Isaac. Quantos maridos hoje, né, eles ignoram o problema da esposa, ou a esposa que ignora o problema do marido. Foi assim lá com Ana, né? Vamos agora lá. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Tem uma senhora também estéril aqui que passou pelo mesmo problema de Rebeca. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Olha o versículo 26. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Aqui é uma resposta de agradecimento de Ana pela bênção da concepção. A Bíblia fala que Ana era estéril e ela chorava muito. E seu marido Eucana, vendo o choro dela, falou: escuta, eu não sou melhor do que 10 filhos. Então, olha só, Isaac, ele não teve essa atitude de indiferença. Eucana teve. Ele se julgava mais importante do que o sonho da sua mulher. Irmãos, nós nunca podemos julgar os sonhos do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso pai, mais importantes do que a nossa opinião. E nós aprendemos aqui, no primeiro caso de Isaac, a primeira lição dessa noite: intercessão. A Bíblia fala: orai uns pelos outros. Se você sabe que tem algo que aflige o seu cônjuge, ore por ele. Seja insistente na oração. Se você sabe que tem algo que aflige o seu filho, sua filha, ore. Seja insistente. Se você sabe que tem algo que aflige o seu pai, ore por ele. Faça como Isaac, seja insistente, porque o Senhor responde a oração. Então a primeira lição, irmãos, é intercessão. Para viver no reino de Deus. Voltando lá para Deuteronômio, né? Olha, esta palavra tem que estar com vocês no seu coração, nos umbrais da sua porta. Não tem como você viver este reino sem orar, sem interceder. A oração de Isaac não é uma oração egoísta, mas é uma oração que pensa no próximo, uma oração que pensa no seu cônjuge. A segunda lição nós vemos com Ana. Ana, ela tinha um sonho de ser mãe. E ela, vendo a indiferença do marido, o que ela faz? Ela mesma ora a Deus. É tida como embriagada pelo sacerdote, mas ela vai na presença de Deus e ora. E faz um voto a Deus: Senhor, se o Senhor responder a minha oração, eu te darei esse filho por todos os dias da vida dele. Ela tinha um sonho e ela faz Deus participar do sonho dela. Aquilo que era um sonho de Ana passa a ser também um sonho de Deus. Porque a partir dessa oração, Deus ouviu a oração de Ana e nasce um homem chamado Samuel, que vai livrar Israel da mão lá dos inimigos. Vai ser um grande homem,
usado por Deus para mostrar a Israel o caminho que deveria andar. Então, a segunda lição que nós aprendemos essa noite é a consagração. Ana consagra o seu filho a Deus. Eu preciso consagrar os meus filhos a Deus todos os dias. Como que eu vou consagrar o meu filho a Deus? Claro que eu não vou fazer como Ana, que Ana, quando ele era muito criança, ainda ela mandou ele lá para a casa do sacerdote ali, e lá ele ficou. Mas como que eu posso consagrar os meus filhos a Deus? Não só orando para que Deus dê a eles uma boa escola, ou quando crescerem um bom trabalho, mas sobretudo orando a Deus para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Senhor, eu peço a Ti que o meu filho seja cheio do Teu Espírito Santo, meu Deus. Que ele seja um homem de Deus. Quando que eu consagro o meu filho? Quando eu oro por ele e com ele. Não é só orar por ele, mas você pode orar com ele. Puxa, mas ele não vai entender nada, o Pedrinho tem 4 anos só, mas eu preciso orar com ele. Eu preciso mostrar para ele os valores do reino. Eu preciso mostrar para o Mateus e para o Pedrinho os valores do reino. Os valores do Deus a quem eu sirvo. Como Isaac tinha as marcas de Deus na sua vida, pela vida de Abraão, o Pedrinho e o Mateus têm que ter as marcas de Deus em suas vidas por aquilo que eles vão ver na minha vida e na vida da Magda. Então, quando eu faço isso, eu estou consagrando os meus filhos a Deus. Ensinando, como nós vemos lá no início, em Deuteronômio, ensine aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos. Eles precisam ser marcados pela presença de Deus. Isso é consagrar os nossos filhos ao Senhor. Ana vai atrás dos seus sonhos, ela ora a Deus e quando é atendida, ela consagra o seu filho ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, consagrar os nossos filhos a Deus, estimulando-os à fé, orando por eles e com eles, exortando, disciplinando, segundo a palavra de Deus. Meus filhos precisam entender o porquê que eu sirvo a Deus. Meus filhos precisam me surpreender orando a Deus. Meus filhos precisam me surpreender orando a Deus. Em muitos lares hoje, os filhos estão surpreendendo os pais, fazendo tantas coisas erradas, falando palavrões, dando mau testemunho, mentindo, falando mal. Não é esse tipo de surpresa, irmãos, que vai levar os nossos filhos à consagração. Talvez você que entrou aqui esteja até, puxa, eu que estava hoje querendo ouvir uma palavra de bênção. Irmãos, essa palavra é de bênção. Porque quando nós obedecemos a voz de Deus, nós seremos abençoados. O Evangelho, irmãos, é isso. O Evangelho é aquilo que você semeia, você colhe. É uma das leis do Evangelho. A outra lei do Evangelho é a graça, né? É uma lei também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça de Deus. Mas a lei da semeadura existe. A Bíblia fala, um dia ela fez um apelo para nós. Deus fez um apelo para nós. Jesus fez um apelo para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite permanece em pé, irmãos. Talvez você entrou aqui nessa noite sobrecarregado, cansado, mas Jesus, ele traz alívio para a tua vida. Jesus, ele é a paz, é o príncipe da paz. Mas o chamado de Jesus, ele vai além disso. Ele fala, olha, assim como recebesse a Jesus, andai nele. Então, assim como você recebeu a Cristo, ande nele. Permaneça firmado nele. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o teu próximo, fazendo coisas dignas de um cristão verdadeiro.
Primeira lição, portanto, intercessão. Segunda lição, consagração. Esse ano está iniciando. Você pode começar dessa forma, intercedendo pelos seus. Você pode interceder pela igreja, pelo ministério, pela família. E você pode consagrar a sua vida ao Senhor, mostrando a Ele que de fato você o ama de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Um outro exemplo aqui na Bíblia, em Juízes, né? Juízes tem um outro exemplo para nós tirarmos algumas lições. Voltando aí, né, para quem estava em Samuel, Juízes no capítulo 13. Juízes 13. Eu vou ler ao versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Israel estava aqui debaixo do jugo dos inimigos, e Deus, vendo a aflição pela qual Israel passava, Ele manda um anjo até a esposa de Manoá e faz uma promessa: olha, vai nascer um filho aí, viu? Você vai gerar. E essa mulher era estéril. Mais um caso de esterilidade. Vai nascer um filho. Mas você deve fazer algumas coisas para que a minha vontade seja estabelecida. Lá no versículo 3 fala: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, a partir dessa promessa, a mulher correu para contar para o marido: olha, eu recebi uma visita de Deus, um anjo de Deus apareceu para mim e fez essa e essa promessa. E o marido não ignorou: não, peraí, vamos ver então se isso é dessa forma mesmo, vou orar a Deus. O marido então ele vai e ora ao Senhor: Senhor, fala conosco mais uma vez para que o Senhor nos ensine o que devemos fazer. Eu entendo, irmãos, aqui que Manoá e sua esposa demonstram cumplicidade. O que é a cumplicidade? É a colaboração. Um colaborando com o outro. Eles têm objetivos em comum, estão enquadrados na vontade de Deus. Manoá ora a Deus e pede direção, pede que Deus ensine o que ele deveria fazer. Isso é o quê? Cumplicidade entre o casal. Os dois ali juntos com o mesmo objetivo. Que nesse ano, irmãos, você que é casado, casada, e você que pode fazer isso com o seu cônjuge, né? Seja cúmplice dele, seja colaborador dele, seja uma pessoa que vai auxiliá-lo. Colaborador, cúmplice. Busquem juntos a vontade de Deus, a direção de Deus para os projetos do Senhor nas suas vidas. É ruim quando a mulher deixa de ouvir o marido. Por outro lado, é ruim também quando o marido deixa de ouvir a mulher. Por isso que é necessário que essa cooperação, cooperar, estar lado a lado, buscando o melhor para a família, buscando a melhor vontade de Deus para as vidas. Esse casal, então, eles consultam a Deus e mais uma vez Deus confirma então a sua vontade. E depois de confirmada a vontade, a mulher ela concebe e vai nascer um homem chamado Sansão,
que foi grandemente usado por Deus para livrar Israel dos filisteus. Então vocês notam que em todos os casos que nós vimos aqui agora, havia impossibilidade humana. As 3 mulheres que mencionamos aqui eram mulheres estéreis. Mas Deus trabalhou na impossibilidade humana. Porque Deus é Deus do impossível. Aquilo que está estéril na sua vida, irmãos, se há alguma coisa estéril na sua vida, creia que Deus pode suscitar vida. Algo que está estéril é algo sem vida. Mas quando Deus põe as mãos, Ele traz a vida. Quando falamos em esterilidade, não estamos falando somente lá do ato de gerar um filho. Mas talvez você entrou aqui nessa noite com alguma área da sua vida estéril. Relacionamento. Puxa, o meu casamento, eu estou vendo uma esterilidade. Puxa, lá na faculdade as coisas estão, parece que com esterilidade, não vingam, não dão certo. Lá no meu trabalho. Mas, irmãos, Deus pode tirar essa esterilidade. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Nesse terceiro exemplo, portanto, tem que haver a colaboração. Primeiro, intercessão. Segundo, consagração. Terceiro, colaboração. Lá no livro de Ruth, nós vemos um outro exemplo de direção de Deus, de bênção de Deus. O livro de Ruth. É um livro depois de Juízes, né? Ruth no capítulo 1, olha o que diz lá, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nós vemos aqui Ruth dizendo para sua sogra Noemi. Os filhos de Noemi já haviam morrido e ela fala para suas noras, olha, pode ir cada um para sua terra, meus filhos já morreram, vocês têm liberdade para voltar para as suas vidas, para a sua parentela. Uma foi embora. Mas Ruth não. Ela demonstra disposição para acompanhar Noemi. Ela abre mão da sua independência. Abre mão do seu individualismo. E se compromete a estar com a sua sogra Noemi. Ninguém está falando para você ficar com a sogra. Calma, né? Mas o que nós queremos ensinar nessa noite? Mas se precisar, fique, né? É o compromisso, irmãos. É o compromisso. O compromisso que não tem sido sério, muitas vezes, nos relacionamentos conjugais. Hoje, por qualquer motivo, se separa. Alguns já casam falando assim, olha, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Já vou casar aí sem comunhão de bens. Não deu certo, cada um para o teu lado. Isso é um relacionamento que já começa sem compromisso. Tem um homem aí que, isso foi Milor, alguma coisa assim, ele falou, olha, o conceito de família hoje é o grupo de pessoas que tem a chave da mesma casa. Isso é um conceito errado e moderno de família. Porque o conceito que Deus tem de família é aquele que ele falou lá em Gênesis, portanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, formando com ela uma só carne. Paulo reforça isso, falando aos Coríntios, né? Ele diz o seguinte, olha, o teu corpo não é mais o teu corpo, é da sua esposa. E o corpo da sua esposa não é dela, mas é seu.
Então Paulo reforça essa unidade no casamento, essa aliança conjugal. Compromisso, irmãos. Esse compromisso que nós temos que estender para os outros tipos de relacionamento também. Eu preciso ter compromisso com a igreja, porque aqui é uma representação do reino de Deus. A igreja é uma representação do reino de Deus. É aqui que nós nos reunimos, edificamos uns aos outros, oramos uns pelos outros. Jesus falou, né? Foi Jesus que falou? Que nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Não é isso? Esse é o conceito. Compromisso. É compromisso de estar ao lado do meu irmão, estar ao lado do ministério. É um compromisso que não está só nas mãos do pastor, mas está nas minhas mãos também. Compromisso com o reino de Deus. É aquilo que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas aquelas coisas que vocês andam preocupados, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Então isso é compromisso. Nós viemos aqui hoje porque temos um compromisso com Deus. Deixamos aí tantas coisas porque a nossa prioridade é o reino de Deus. Ruth, portanto, demonstra isso, compromisso. Um compromisso que ela vai levar até a morte. Ela fala, olha, nada vai me separar de ti, a não ser a morte. É um compromisso que eu preciso fazer com o meu cônjuge. É um compromisso que eu tenho que ter com o meu filho. Que eu tenho que ter com o meu pai. Isso é compromisso. O último personagem dessa noite, que nos traz algumas lições, está lá em Gênesis 45. Gênesis 45. José. Do versículo 1 a 5, olha o que diz. Gênesis 45, versículo 1 a 5. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José, que foi vendido, né, pelos irmãos, por causa dos ciúmes, da inveja, ele demonstra aqui que ele supera a mágoa, vence a amargura, perdoa seus irmãos, porque ele amou. O amor não busca os seus próprios interesses. Irmãos, nós estamos aqui por escolha, porque nós amamos. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui porque amamos o nosso próximo. E isso foi nossa escolha. Eu escolhi amar. Você escolheu amar. Mas quem ama, irmãos, ele vence a mágoa, vence a amargura, perdoa. Perguntaram para ele: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Só 7 vezes? Jesus falou assim: não, 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias, eu preciso perdoar. É aquela questão do menino, né? O pai chegou para o filho tinha uma mágoa muito grande com um amiguinho de escola, e o pai falou: olha, filho, faz o seguinte, você tem muita mágoa do teu coleguinha, né? Tenho, pai, tenho. Então faz o seguinte, eu vou estender um lençol branco lá no varal, e vou te dar um saco cheio de pedras de carvão. Então você imagine que aquele lençol branco é o teu amiguinho. Pode começar a lançar a sua mágoa.
E aquele menino pegava as pedras de carvão e jogava com ímpeto, né? Querendo ferir mesmo, imaginando que aquele lençol fosse seu oponente, seu coleguinha, né? E jogava com ímpeto, chegando a ficar suado, cansado. Acabou aquele saco, o pai trouxe outro saco. Vai, filho, tem mais um saco aqui, tira a sua mágoa. E ele jogou até que terminaram as pedras. E o pai falou, e aí, terminou? Terminei. E o pai falou para ele, olha, filho, tá vendo o lençol? Tem apenas algumas manchas, né? Que você conseguiu acertar, né? A manchinha preta aqui, outra ali. Das pedras que você conseguiu acertar naquele lençol branco. É verdade, pai. Aí o pai pegou um espelho e falou assim, agora olha para você. Aí quando o menino olhou, o rosto dele estava preto. As mãos pretas, a roupa toda preta. Ele se sujou muito. Por quê? Porque aquela amargura que ele tinha no coração fazia mal para ele mesmo. Ele pensando que aquele ímpeto de acertar o lençol, né? É como se fosse o amiguinho dele. Mas na verdade ele estava se sujando. E assim acontece, irmãos, quando nós guardamos a amargura em nosso coração. Mágoas. É assim que nós ficamos também lá por dentro. E a Bíblia fala que Deus é amor. Aquele que fala que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. É mentiroso. Tem alguém que me odeia aqui? Então, irmãos, é coisa séria, né? O Evangelho é coisa séria. Por isso que hoje, né, é difícil pregar essa palavra, né? E vai ficar mais difícil ainda, porque a Bíblia fala que nos últimos dias juntarão um comichão nos ouvidos, né, para não ouvir a verdade. Mas se você quer ser abençoado, siga o exemplo de José, o amor. Então, voltando lá para Deuteronômio, nós podemos entender então a preocupação de Deus. Quando Moisés reúne Israel e fala, olha Israel, ouve, o Senhor é o Deus único, guarde os seus estatutos. Essa palavra que hoje eu vos falo, fale para o seu filho no caminho, deitando, levantando, coloque como um umbral na tua porta, medita nela de dia e de noite. Moisés falou isso porque sabia que o coração daquele povo era duro. Jesus falou a mesma coisa lá em Marcos, porque sabia que o nosso coração é muito duro. Nosso coração é muito duro. Irmãos, não adianta você começar esse ano fazendo muitas promessas de participar de campanhas, ir para o monte, ir para várias vigílias, se você não tiver verdadeiramente o desejo de praticar a palavra de Deus. De viver esse evangelho genuíno. O evangelho que você semeia e colhe. O evangelho da graça de Deus. Se você não estiver vivendo esse evangelho, não engane-se a si mesmo. Volte rápido para o Senhor. Porque se você estiver vivendo um outro evangelho, que não é esse, da intercessão, da colaboração, do amor, da cooperação, do compromisso, eu lamento dizer para você que você está perdido, mesmo dentro da igreja. Se o evangelho que você vive não é capaz de amar o teu próximo, de amar o teu familiar, mesmo que seja a sua sogra, ou quem pisou no teu calo, ou que seja o seu genro também, né? Porque tem essas mágoas na família, sabia? A gente está falando aqui, mas, gente, essas mágoas existem. Existem pessoas que deitam na mesma cama e não se conversam. E querem ir para o céu. Existe filho que não conversa com o pai. Pai que não conversa com o filho e ele quer ir para o céu. Cadê o amor? Jesus falou, olha, entrai pela porta estreita, porque o caminho que leva à perdição é largo. Então, se você quer, irmãos, realmente ser abençoado, entre pelo caminho estreito,
que é o caminho que Deus preparou. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, viu? É difícil, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se nós guardarmos essa palavra, tenho certeza que muitos problemas em nossa vida vão ser resolvidos. Quando nós aprendermos o amor de Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo, Deus vai nos abençoar. E aquilo que não acontece, vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Convido a igreja para ficar em pé.